Olá pessoal, meu fraternal e cordial boa noite a todos. É com muita alegria, muito respeito, venho mais uma vez apresentar para vocês a leitura do Livro dos Espíritos em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Desta forma, eu começo hoje dizendo a oração da nossa Mãe Maior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E ainda assim, agradecidos que estamos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima e aos bons Espíritos, nós pedimos que mesmo que ao longe possam nos auxiliar e nos amparar em todos os sentidos da vida, as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente dos índios, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson. Corrente da paz, corrente da luz, corrente do amor. Corrente branca, corrente azul, corrente lilás. Corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz. Enfim, que todas as correntes espirituais do plano maior de luz, de paz, de amor, e que tenham condições de nos ajudar, que todos eles têm, a gente sabe, possam nos auxiliar na vida terrena. Hoje nós estamos, juntos, lógico, trabalhando aqui no Livro dos Espíritos, capítulo 7, estamos aqui no item Faculdades Morais e Intelectuais. Hoje as minhas perguntas é da 364 até a 366. E assim a 366 pergunta: os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? E a resposta é categórica, muito curtinha: não. De outro modo, eles las teriam comunicado. Pessoal, desculpa aí, eu li a pergunta errada. Eu li a pergunta 363, mas está valendo, 363 é: os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Não, de outro modo, eles vos teriam comunicado. Pergunta 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as suas inteligências? Resposta: seguramente é o mesmo, e por isso, em razão do grau que alcançou, não tem o homem em si dois espíritos. Aqui uma pergunta pensando que algumas pessoas pensam que a gente pode ter mais de um espírito. Não, o espírito é único, que anima o nosso corpo. E aí tem um comentáriozinho aqui, quando é dado ao espírito escolher as provas que enfrentará no corpo, ele escolhe os caminhos compatíveis com as suas necessidades. Certamente que o homem tem muita coisa a conhecer em relação à sua própria vida espiritual e física. No entanto, não se deve com isso aceitar tudo que não deve ser aceito. É justo que acompanhemos o Evangelho que nos diz: em tudo dai graças, porque mesmo o erro em nossos caminhos nos mostra o certo. Ele tem um trabalho a fazer em nosso benefício. Quando o homem se encontra na plenitude do amor, essa manifestação não é da carne,
é provinda do celeiro da alma, e quando se manifesta nele o enorme tributo da inteligência, é o mesmo espírito mostrando talentos amadurecidos, aflorando em essa qualidade grandiosa que fala de Deus. Então, tá vendo? É que o espírito ele vai evoluindo, né? A gente encarna, depois volta para o plano espiritual. Não pensem que a gente vai ficar lá brincando e tal. A gente vai chegar lá, vai estudar mais, com certeza, muito mais, né? E aí a bagagem espiritual vai aumentando, a sua consciência vai aumentando, o seu feeling, né? Vai melhorando e você volta para a Terra cada vez mais instruído, né? É isso que ele está falando aqui, com mais experiência, né? Seguramente é o mesmo espírito que sempre reencarna, e isso em razão do grau que alcançou. Então ele vai, estuda e reencarna. Pergunta 365. Por que homens muito inteligentes que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados? Resposta: é que o espírito encarnado não é tão puro e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente, mas o progresso que realiza simultaneamente em todos os sentidos é uma etapa. Ele pode avançar em ciência e em outra em moralidade. Então, sempre avançando, né? Que aqui ele fala que pessoas inteligentes são profundamente viciadas, né? A pergunta é que muitos a gente vê os exemplos, né? De muitos artistas grandes, cientistas grandes que acabam, né? Não tendo controle do vício, né? E vício todo mundo tem, né, meus irmãos? É um vício de um café, é vício de um cigarro, é vício de uma língua mal, de falar demais, enfim, são exemplos, tá, gente? Não que eu estou generalizando aqui, jamais, mas são exemplos, assim. A gente tem, cada um tem seus vícios, né? Uns mais fortes, outros mais fracos. Mas os grandes inteligentes, eles viciam de tal forma que perde o controle. Há exemplos de muitos que a gente vê aí, né? Aí ele comenta aqui, o Miramês: a inteligência não é sinônimo de pureza espiritual. É um dos dons para o alto. Ela serve e muito como instrumento da alma para progredir, quando é usada para a felicidade de todos os seres. Podemos verificar grandes inteligências servindo de instrumento de Deus para a paz do mundo, e outras tantas usando-as para a guerra, né? A gente acabou de falar, aumentando a peste, a fome no mundo. A inteligência só entra na faixa da pureza quando, em completa harmonia com o amor, como nos mostra o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, ela, para o mal, é como que o combustível ou o inflamável que se derrama próximo ao fogo. Grandes inteligências que manifestaram seus poderes intelectuais na Terra se encontram em zonas inferiores na erraticidade, por terem feito mau uso dessa faculdade maravilhosa, e por vezes voltam à carne em corpo deformado ou como um idiota, na certeza de que com isso poderão sentir na profundidade do ser o erro que praticaram quando, em liberdade, de outra vez que retornarem à Terra, pela lei das vidas múltiplas, aplicarão a sabedoria para o bem de todos. Isso a gente já está vendo, né, gente? Está nascendo bastante gente inteligente, né? As crianças de hoje são bem inteligentes, já estão bem avançadas,
E com certeza isso já é uma providência divina para que a humanidade consiga reverter este quadro a que chegamos. Falo por mim, né, pela minha idade e pelo que eu vi até aqui. Uma das coisas que me preocupa é a degradação do planeta, né, gente? As praias estão sendo tomadas por plástico, por lixo. Mesmo nos lugares mais remotos do planeta, lá chegam os detritos que a humanidade produz. Tudo bem, vamos produzir lixo, mas vamos dar um destino correto, né? Sem atacar a natureza com isso. Isso é uma das minhas preocupações, mas enfim, tem muitas outras, né, gente? Que os bons espíritos que estão reencarnando vão nos ajudar, né, a superar. Pergunta 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diferentes espíritos encarnados nele e tendo cada um uma aptidão especial? Resposta. Refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir. Lhe é necessária uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois que, em sua morte, esses espíritos seriam qual um bando de pássaros escapados de uma gaiola. O homem lamenta frequentemente não compreender certas coisas e é curioso ver como multiplica as dificuldades, enquanto que tem sob a mão uma explicação muito simples e natural. Ainda aqui toma o efeito pela causa. É fazer para o homem o que os pagãos fizeram para Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos são os fenômenos do universo, mas entre eles as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos senão efeitos, tendo por causa um Deus único. Essa é a resposta. Tem uma nota do Allan Kardec, que ele fala assim, o nosso cientista que estudou os espíritos a fundo, né, o espiritismo a fundo, consultou os médiuns, dedicou a vida a nos esclarecer essa comunicação de lá para cá, né? Então ele fala assim, o mundo físico é um mundo moral que nos oferece a esse respeito numerosas comparações. Acreditou-se na existência múltipla da matéria enquanto se esteve apegado às aparências dos fenômenos. Hoje compreende-se que esses fenômenos, conquanto variados, podem não ser senão modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou espírito encarnado, e não de muitas almas, da mesma forma que os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma qualidade de ar e não de outras tantas espécies quanto sejam as dos sons, resultaria desse sistema que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas inclinações, isso seria pela ação de outros tantos espíritos que vieram ou que se foram, fazendo dele um ser múltiplo, sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidade. É outra contradição aos exemplos tão numerosos de manifestações através das quais os espíritos provam
sua personalidade e sua identidade. Então vamos aprender, né, gente, que nossa alma, nosso espírito é único. Somos sempre a mesma alma quando encarnados, sempre o mesmo espírito quando na erraticidade ou no plano superior, né, dependendo do grau da gente de instrução, que a gente sair daqui da Terra, né? E essa é a lição de hoje, né, do Livro dos Espíritos, né, o retorno à vida corporal, como que é essas passagens, esses aprendizados, né? A gente está estudando aqui, mas quando a gente for para o plano espiritual, vamos continuar, né, gente? Com certeza. E dar graças a Deus por isso, né? E que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, nesse momento, eu vou pedindo a todos que possamos acalmar nossos corações, mentalizar Deus, Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, para que possamos fazer as melhores vibrações, em primeiro lugar, pedindo aos bons espíritos que possam magnetizar e fluidificar todas as águas das nossas casas, colocando ali o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus, e que cada um receba conforme a sua necessidade, conforme o seu merecimento, porque todos nós temos os nossos protetores, os nossos guiadores que estão conosco o tempo todo, nos guiando para o caminho do bem, para o caminho do amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Vamos vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, em nossas cidades e em nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos, do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, vibrar pela reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento de guerras no mundo, pelo livramento de catástrofes naturais e por catástrofes causadas pela ação humana. E vamos vibrar com muito amor pelo reequilíbrio ou equilíbrio do clima no planeta. E por que não por nós mesmos? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E assim nós falamos com Bezerra de Menezes a sua oração. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas
sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, porque Teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado a todos que chegaram até o fim do vídeo comigo. Eu fico muito feliz por vocês estarem acompanhando a gente, mesmo que nós não sejamos perfeitos nas nossas gravações dos vídeos. Nós estamos nos esforçando sempre para levar a melhor lição, levar o melhor entendimento a todos. Uma semana abençoada, cheia de luz, de paz, de amor e de proteção a todos vocês. Fiquem todos com Deus, muito agradecido e até a próxima. Obrigado.